Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de você estar me entrevistando sobre um assunto muito importante, que é o RTP judicial. E o que me credencia estar falando sobre esse assunto? Eu sou advogado, há mais de 20 anos venho atuando em direito administrativo para policiais militares, policiais civis e suas pensionistas. Sou filho de policial militar, iniciei minha carreira advogando para o meu pai, para os amigos do meu pai, para os amigos dos amigos, e hoje nós estamos com uma banca de advocacia especializada, né, para policiais militares, policiais civis, no direito administrativo. Ok, o que é o RTP judicial, o que vem a ser o RTP judicial e qual a diferença deste RTP para o questionamento que outras instituições fizeram na época de 2011. Em 2011, o comandante-geral da Polícia Militar, que estava na ativa, ele entrou com uma portaria alterando, modificando a base de cálculo do RTP. A forma, ele falava que estava sendo calculado equivocadamente e, por essa razão, alteraria por uma portaria, repito, a sua maneira de calcular o RTP, causando prejuízo aos policiais militares, porque era um ato exclusivamente do Comando Geral e na Polícia Militar existe a sua fonte pacadora própria. Então atingiria apenas os policiais militares, atingiria apenas as pensionistas desses policiais militares. E o que aconteceu? As associações se mobilizaram, cada uma com o seu departamento jurídico, questionou que a portaria não poderia modificar uma coisa que vinha sendo praticada há mais de 20 anos. A forma de cálculo, a base de cálculo e a base que está sendo proposta para o policial militar, para a pensionista, causaria prejuízo financeiro. Bom, essa é o TOTS, acredito, da situação do RTP. Muitas ações ganharam, outras ações perderam, e a base foi só o questionamento da portaria. Ok. E o que nós fizemos diferente? O que a tese do escritório Camilo Teixeira e Vieira, que trabalha hoje, desde a sua fundação para a Asbra, fez de diferente? Ele aproveitou a oportunidade de questionar essa situação da portaria causada pelo comandante-geral e, além do mais, avançou. Questionou também que havia outras incorreções na fórmula de cálculo, que causava prejuízo também ao policial militar, ao policial civil. Mas assim, você me pergunta, Jefferson, mas o que deu origem, o questionamento, foi a portaria do comandante-geral. Ok, isso nós questionamos, mas nós fomos além. E o RTP é regime especial de trabalho policial, não é regime especial de trabalho policial militar. Tanto o policial militar como o policial civil recebem este benefício. E na época eu entendia que estava sendo calculado de forma errada, equivocada, antes mesmo da alteração proposta pela portaria do comandante-geral. Então, nós fizemos algo mais nesta ação que questionou a atitude do comandante-geral da época. Então, veja bem, além de nós aproveitarmos a oportunidade de questionar a portaria do comandante-geral naquele momento, gostaria de frisar que a Asbra, diferente de outras instituições que congrega policiais militares, policiais civis, ela, desde o seu nascedouro, a Asbra congrega policiais militares, do soldado ao coronel, e policiais civis, desde o agente policial, do carcereiro, até o delegado classe especial.
Isso é um outro fator que diferencia também a sua aplicação, quando a instituição, em nome próprio, por mandato de segurança ou ação civil pública, questiona algum ordenamento a favor dos seus associados. No caso do RTP, atinge tanto o policial militar quanto o policial civil, ativo e inativo, e suas pensionistas. Pois bem, aproveitamos a oportunidade, questionamos aquele ponto, falamos que ainda assim o cálculo iria prejudicar os policiais militares, e além disso, que já estava ainda sendo calculado errado, porque nós temos que saber o que é vencimento e o que é salário. E a forma com que estava sendo aplicado o RTP, tanto para o policial militar, tanto para o policial civil e, consequentemente, para suas pensionistas, estava errado. Pois bem, em primeira instância, o juiz da 9ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo deu por improcedente a ação. Inconformado com o resultado, nós apelamos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na apelação, tivemos a oportunidade de ter como relator da apelação e do recurso o desembargador Rebouças de Carvalho. Ele, em 25 laudas, desenvolve o assunto, esclarece que a instituição pode sim questionar, além daquilo que estava na portaria, que ela tem autonomia para falar para o grupo de policiais militares, de soldado a coronel, que tem autonomia para falar para os carcereiros, investigadores, escrivães, delegados de polícias e delegados de polícias de primeira classe, classes especiais, e suas respectivas pensionistas. E aí entra no mérito. Tem ou não direito ao RTP judicial? A quem se atinge? Como se aplica? Como faz a base de cálculo? Pois bem, isso aconteceu e foi julgado por unanimidade de votos a procedência da ação. Deram provimento ao recurso. Ok, o que acontece depois? Dando procedência da ação no Tribunal de Justiça, com a apelação interposta pela associação, e que, repito, o desembargador Rebouças de Carvalho deu uma verdadeira aula, 25 laudas, é o acórdão, onde ele detalha como deve ser feito o cálculo, se tem atrasado, se não tem atrasado, a quem se aplica. Né? Não sou eu que estou falando, é o desembargador por unanimidade de votos, ou seja, outros desembargadores, como o desembargador revisor, o presidente da Câmara, naquele momento, foram por unanimidade de votos. Inconformada a Fazenda Pública com o resultado, ela entra com embargos de declaração. O embargo de declaração foi aceito, né? No entanto, ele foi rejeitado, ele não foi alterado. Minto, ele foi alterado ex officio num aspecto onde o relator Rebouças de Carvalho, ele acrescentou, regularizou o que ele deixou de falar no seu acórdão e, de ofício, ele retificou a base de cálculo para atrasados, como deveria ser, respeitando a lei, porque ele entendeu que foi omisso nesse aspecto apenas. Então, permanece a situação do RTP judicial vencedora. Ok, o que acontece depois? Dando procedência da ação no Tribunal de Justiça, com a apelação interposta pela associação, e que, repito, o desembargador Rebouças de Carvalho deu uma verdadeira aula, 25 laudas, é o acórdão, onde ele detalha como deve ser feito o cálculo, se tem atrasado, se não tem atrasado, a quem se aplica. Né? Não sou eu que estou falando, é o desembargador por unanimidade de votos, ou seja, outros desembargadores, como o desembargador revisor, o presidente da Câmara, naquele momento, foram por unanimidade de votos. Inconformada a Fazenda Pública com o resultado, ela entra com embargos de declaração.
O embargo de declaração foi aceito, né? No entanto, ele foi rejeitado, ele não foi alterado. Minto, ele foi alterado ex officio no aspecto onde o relator Rebouças de Carvalho, ele acrescentou, regularizou o que ele deixou de falar no seu acórdão e, de ofício, ele retificou a base de cálculo para atrasados, como deveria ser, respeitando a lei, porque ele entendeu que foi omisso nesse aspecto apenas. Então, permanece a situação do RTP judicial vencedora. E aí, o processo continua. Você fala assim, Jefferson, mas o processo transitou julgado? Ainda não. É decisão definitiva? Ainda não. Mas é importante a instituição se organizar, os seus associados se organizar para receber esse benefício? Falo que sim. É importantíssimo. É condição sine qua non para que você, policial militar, para que você, policial civil, para que você, pensionista dessas duas categorias, estejam dentro do quadro associativo para receber o benefício da incorporação do RTP judicial e também dos atrasados que isso gerou. Por quê? Porque o Estado ainda vai recorrer, tenho certeza disso. Ele vai recorrer com recurso especial e extraordinário. Sabe o que vai acontecer? No meu modo de ver, eles vão ser rejeitados, não vão deixar subir. O Estado vai apelar com agravo de instrumento, tentando fazer subir. Também não vai subir esse agravo de instrumento. Por quê? Porque diz um ditado que é o cachorro que abana o rabo, não o rabo que abana o cachorro. Toda essa decisão e toda essa provocação aconteceu lá por uma portaria. Uma portaria nunca é superior a uma lei. E constatou-se um erro de cálculo de salário, vencimento, em que pede-se para ser regularizado. Então, como a matéria a ser discutida não infringe normas, nem sentenças, nem decisões, não são conflitantes, e nem lei, e sim uma portaria, esse processo, com certeza, até o final de 2013, começo de 2014, ao meu ver, se os prazos não se estourarem, desce para a vara de origem para iniciar-se a execução. Mas, assim, mesmo você tendo hoje acesso a esse resultado pelo acórdão, a decisão de embargo de declaração, fiscalizar pela internet, no Tribunal de Justiça, se o que eu estou falando é verdade ou não, todo ser humano ele tem uma necessidade de certeza. Ele fala, Jefferson, mas eu vou receber quando? É certo isso? Vai modificar? Porque eu já em outras instituições, eu entrei e depois perdi, tive que devolver dinheiro. Bom, essa situação é sui generis, é diferente, porque ela não está sendo executada em cima de uma liminar. Ela está sendo executada, ou iniciará a sua execução tão somente em cima do trânsito julgado da sentença, que pode acontecer a qualquer momento. Voltando à vara de origem. Diferente de você executar uma decisão em cima de uma medida liminar ou de uma medida acautelatória. Essa é a primeira base. Certeza. Eu não posso dar certeza para você, porque no mundo de incerteza, e os seus grandes resultados da sua vida nunca foram no campo da certeza, e sempre foram no campo da incerteza, eu acredito no que eu estou falando, eu acredito que as coisas devem acontecer assim, mas nós estamos todo dia nos surpreendendo, não é verdade? Então, se é pelo caminho normal, real, natural, o que vai acontecer é que dentro de alguns instantes, em algum momento aí, final de 2013 para começo de 2014, retornar à vara de origem para iniciar-se a execução. Para quem? Para a ASBRA? Não, para os associados da ASBRA, para os filiados a esta instituição.
você me pergunta, né, qual que é o atrasado disso? Quanto cada um vai receber? Bom, como nós congregamos, desde soldado a coronel, como nós congregamos carcereiro, investigador, escrivão, delegado de polícia, classe especial, cada um dentro do seu holerite tem uma situação sui generis, ou seja, alguns têm vantagem incorporadas, outros não têm vantagem incorporada. O resultado financeiro para cada um vai ser diferente. Então, eu não posso falar para você que você vai receber 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais atrasado. Eu teria que analisar o seu holerite e poderia prever algo. Por que eu posso prever algo? Porque esse processo é de 2011. Ele pode retroagir 5 anos e mais 2 anos, indo para 3 anos, que está o processo. Então, tem uma atrasada de 7 a 8 anos para ser analisado se pagou ou não direito para você. Ah, mas eu entrei na corporação, eu entrei na instituição agora. Então, devo entrar, devo me filiar? Minha opinião é que sim, porque você vai incorporar um benefício, que esse RTP não é o mesmo que vem se pagando no seu holerite. Ele vai ser um RTP diferenciado, porque nem todo mundo optou para receber, nem todo mundo é associado da instituição. Então, se você não é associado à instituição, você não vai ter esse benefício. Não vai incorporar no seu holerite esse benefício. É muito parecido com uma situação que já aconteceu no passado, chamado NU. É uma gratificação que ela surgiu tão somente para dar para quem tinha nível universitário. Muitas pessoas ganharam isso judicialmente, conquistaram, mesmo não tendo os níveis universitários, e outros deixaram para depois e o judiciário parou de contemplar esse benefício. Então, hoje, quem tem em seu holerite o NU, ele tem um NU chamado gordo, né? Tem um holerite gordo. Quem não tem NU incorporado no seu holerite, ele fica reclamando, porque dá uma diferença de mais de R$800 mês no seu salário, que dá os desdobramentos dentro, dando um vencimento maior para você. Então, eu acredito que esse RTP judicial vai acontecer a mesma coisa. Até minha filhinha, esses dias, ouvindo eu falar, fala assim, papai, fala assim, RTP judicial é RTP gordo. E quem não tem, vai ficar magro, ó. Ela tem 10 anos, ela já compreendeu a diferença de ter um RTP gordo, de não ter esse RTP gordo. Para quem? Em que momento isso vai acontecer? No momento da execução, na obrigação de fazer. Inicia os processos com a obrigação de fazer. Ok? Muito obrigado por você estar fazendo essa pergunta, né? Eu não tenho medo dos vampiros intelectuais. Eu estou deixando tudo a clara, estou deixando tudo para as pessoas poderem realmente rastrear o processo, ler inicial, ler a sentença, ler o acórdão, ler o embargo de declaração, acompanhar no Tribunal de Justiça o caminho que o processo está tomando. Por que eu não tenho esse medo? Porque é um benefício que atinge a toda a categoria, policial militar, policial civil. Atinge as suas pensionistas. Esse processo já está andando há quase 3 anos. O termo vampiro intelectual são aquelas pessoas que se aproveitam de uma tese jurídica desenvolvida, ganha com sucesso, vai lá e copia e faz para os seus associados, faz para os seus clientes. Só que não tem tempo para que isso aconteça. Ou seja, se alguém for copiar a ação apenas e tão somente para aplicar para o seu associado ou para aplicar para os seus clientes, ela vai ter que correr todo esse caminho que nós já percorremos. E quando ela conseguir algum resultado, se é que pode conseguir esse resultado, todo mundo já recebeu. Todo mundo já optou por esse benefício. Não tem a quem se aplicar. Eu tenho certeza que muita gente ainda vai deixar de entrar. É próprio do ser humano. Depois vão ficar lastimando
o resto da vida. Olha, eu entrei, meu amigo entrou, eu achei que era igual ao que aconteceu na citação de uma associação e que depois teve que devolver, mesmo tendo todas essas informações. Eu sempre falo que a função do advogado é ser o mais transparente, o mais claro, o mais preciso possível, o mais honesto possível. Eu estou aqui para dar uma informação apenas e tão somente para você. A decisão quem vai tomar é você. Ah, eu quero ter um RTP gordo. Não vou deixar para o Estado, eu acho que está bom do jeito que está. Ok. Eu dou a informação, é você que faz a escolha. Se você me permitir, eu quero ter a oportunidade de falar, ou fazer um alerta aqui nesse momento. Quando a pessoa toma conhecimento deste assunto, RTP judicial, em que pode ter um ganho no seu holerite, essa pessoa, ele vai buscar informação. Às vezes, não com a fonte, com a origem. Ele vai com o seu amigo que é advogado, ele vai na sua associação, que não é a mesma que venceu e contempla hoje o benefício para ele, e pede orientação com os seus departamentos jurídicos, com os seus amigos, e ele toma a decisão em função disso. A oportunidade que eu estou tendo agora é de deixar o mais claro possível. Aqui embaixo, eu vou utilizar esse vídeo depois para dar outras informações para a pessoa poder rastrear, mas assim, a pessoa que te dá uma informação e ela não tem acesso ao conteúdo da inicial, se ela não teve acesso ao acórdão, se ela não leu o acórdão, se ela não leu o embargo de declaração, a informação que ela vai te passar é imprecisa. Se ela não sabe que a ASBRA, que é a instituição que venceu esse benefício, e é para os associados dela, em que atinge policial militar, policial civil, ele vai te dar uma informação equivocada. A natureza jurídica da ASBRA é diferente da natureza jurídica de outras instituições, de policiais civis e de policiais militares. É por isso que contempla as duas categorias. Então, assim, eu estou aqui, repito, único e exclusivamente, não para convencer você. Não quero convencer porque não precisa. É só você pegar e seguir o coelho, seguir as informações, buscar corretamente aonde deu esse benefício. Leia no acórdão que deu o benefício por unanimidade de votos, são 24, 25 laudas. Não sou eu que estou falando, é um relator, é um desembargador. Ele explica detalhe por detalhe a quem se aplica, como se aplica, quais são os benefícios que incorpora, quais são os benefícios que não incorpora, como deveria estar sendo calculado. É ali que tem informação, não é com o seu colega que acha que está certo ou está errado. Se está certo ou está errado, até agora não foi modificada a decisão. E para você, aplica-se essa decisão. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com experiências que você já teve no passado, que não teve sucesso, ou que você se frustrou. Não tem nada a ver com essa nova experiência. Aquela gerou um prejuízo para você. Essa não. Nós estamos tendo cuidado de só iniciar a execução no momento do trânsito em julgado dela. Então, meu amigo, então minha amiga, se você está tendo acesso a essa informação, se alguém já te orientou, já te deu alguns cuidados que você deve tomar, respeite essa informação. Mas procure também a informação da origem, porque senão você pode tomar uma decisão errada, fazer uma escolha errada e depois você vai ter um RTP magro. Como minha filhinha falou nesse momento que eu estou sempre discutindo com a minha esposa, que também é advogada, sobre esse assunto. Para quem optar, para quem tiver oportunidade, vai ser uma grande diferença. O nosso governador, Geraldo Alckmin, ontem aprovou 7% de aumento para os policiais militares, 35% de aumento para os policiais civis. Uma diferença de 500% de uma categoria para outra, apenas e tão somente para criar um revanchismo que já existe entre a corporação. Nessa ação não tem revanchismo. Todo mundo vai ter aumento, e aumentos significativos. Então, preste atenção, acompanhe essas decisões para que você não fique fora dela.
Ok, eu acredito que já falei muito, já enriqueci sua entrevista de alguma forma que eu poderia enriquecer. Eu quero aproveitar a oportunidade e falar que a própria Asbra já aproveitou a oportunidade de estar gravando com algumas pessoas que estão desenvolvendo esse assunto, o RTP judicial, e estão falando até com mais eloquência do que eu. Se você me permitir, eu quero que você assista ao vídeo do Erlon Oliveira Vieira. Ele é bacharel em Direito, ele é Relações Públicas da Asbra, ele tem pós-graduação em Marketing Jurídico, e ele, de forma muito didática, ele explica a diferença do RTP judicial, o que incorpora, o que não vai incorporar. E não é o entendimento dele a esmo, é que ele leu o acórdão, desenvolveu uma forma didática de explicar para você. Assista esse vídeo. Olá, policial civil, policial militar e pensionista do Estado de São Paulo. Eu vou mostrar aqui para vocês, no exemplo, o que é o RTP judicial. Vocês sabem que no governo estadual sempre houve uma manipulação, uma articulação política sobre a folha de pagamento de vocês. Um exemplo muito simples, vocês vão conseguir visualizar isso aí no lerite de vocês. Em decorrência desse RTP judicial que a Asbra ganhou, para você, que é policial pensionista do Estado de São Paulo, pode vir aqui, se associar e receber R$500 a mais, além dos R$30.000 ou mais de atrasados referente aos últimos 5 anos. Um exemplo simples, nós temos aí no olerite do policial militar, no olerite do policial civil e na pensionista, o RTP. Observem aí no olerite de vocês que o RTP, a base de cálculo dele é 100%. Por esse motivo, o padrão também é igual ao RTP. RTP é igual a padrão. Esses valores vocês veem aqui na frente. Em decorrência disso, o governador, na época que o GAP era pago aos ativos e não aos inativos, houve uma avalanche de ações por parte dos inativos e pensionistas pedindo o GAP. Como o governador começou a perder o GAP, ele pegou e extinguiu essa gratificação, colocando 50% no padrão e 50% no RTP. Por que ele fez essa manobra política? Porque se ele coloca os R$100 aqui no padrão, obrigatoriamente ele vai ter que repetir no RTP, porque a base de cálculo é 100%. Então, como ele ia perder R$200, ele dividiu R$50 no padrão e R$50 no RTP. Outro exemplo clássico, mais moderno, atual, é o ALE. O ALE é pago em divergência entre praças e oficiais. As praças recebiam 975, isso para os ativos, e os oficiais 1.575. Essa desproporção aqui de valores deu ênfase a uma enxurrada de ações no judiciário e que acabou culminando que vários sócios começaram a ganhar essa desproporção via ação judicial. Para os inativos, esse valor aqui foi dividido em 5 anos, era 1/5 ao ano. Para os oficiais que são da reserva, a mesma coisa. Em decorrência de uma série de ações que algumas entidades, como a Asbra, fez para pedir a antecipação desses valores na folha de pagamento, o governador acabou extinguindo a lei, agora em março de 2013. Em decorrência disso, houve uma série de policiais que ganharam isso em juízo, e o Estado começou a perder uma série de ações. Com essa extinção, ele colocou 50% no padrão, 50% no RTP. A mesma prática que ele fez com o GAP. Por que essa manobra política? Igual o exemplo do GAP. Se ele colocar os 975 no padrão, obrigatoriamente ele vai ter que repetir aqui, porque a base de cálculo do RTP é 100%. Os oficiais a mesma coisa. Ele pegou 1.575 e dividiu 50% no padrão, 50% no RTP. Para não dar o 100% aqui, porque vai repetir aqui. Em decorrência disso, em março agora de 2013, ele achatou um pouco os valores dos oficiais para não ficar discrepante quanto às praças. E isso ele pegou e inseriu aqui no padrão no RTP. Então ele extinguiu a lei. Ficou lá no salário do polícia, seja ativo ou inativo, o salário padrão, RTP, os adicionais quinquenais e a sexta parte, a insalubridade. Em decorrência disso, dessa sentença que houve para a Asbra,
nós estamos pegando aqui como base de exemplo a insalubridade, que é 522. Então, esses 522 aqui, eu elevo a base de cálculo do 100% do RTP e jogo aqui como RTP judicial. Então, esses 522 é elevado à base de cálculo do 100% e entra num novo código como RTP judicial, que dá os 522. Esses 522 vezes 12 dá 6.000 e alguns zeros. E isso vezes 5 anos dá em torno de 31.200, que seriam os atrasados. Então, esse valor nós estamos pedindo para incorporar no seu olerite, mais os atrasados. Tudo isso nós estamos pedindo para que seja incorporado nos vencimentos dos filiados à Asbra ou daqueles que já são sócios a partir de janeiro de 2014. Isso aí vai ser de janeiro a dezembro. Só que em alguns olerites tem outras vantagens e benefícios. Tem uns que recebem hora-aula, tem uns que recebem artigo 133, tem outros que recebem gratificação, que trabalha no fórum, na casa militar, no palácio. Então, eu somo aquela gratificação que você tem a mais no seu olerite com os 522, que vai ser o RTP judicial. Por isso que tem esses maisinhos aqui. Esses mais significa que, se você tem uma gratificação de comando e ela é R$300, eu pego os R$300 e somo com os 522. Por que eu usei o adicional de insalubridade como exemplo? Porque o soldado ao coronel, do soldado ao coronel, o valor da insalubridade é igual. Não tem discriminação ou distinção entre praças e oficiais. Então, nós temos que fazer o cálculo individual de cada policial militar, onde eu tenho que visualizar quais são as gratificações que cada um individualmente tem, mais os adicionais. Tem um que tem um quinquênio, tem outro que tem 2 quinquênios, tem outro que tem 3, e assim vai. Tem uns que tem sexta parte, tem outros que não tem. Se eventualmente você não tiver insalubridade, porque é um policial militar que já é reformado, antigo, faz tempo, eu vou somar só com as gratificações, se eventualmente você as tiverem, ou com os adicionais. Aqui nós temos alguns índices. É o valor da sexta parte exato? Não. Nós temos índices. Salvo engano, o índice da sexta parte é em torno de R$ 87, R$ 97. Tanto é que em alguns olerites podem observar que tem sexta parte, aqui embaixo tem sexta parte sem o adicional de insalubridade. Observe que o Centro de Despesa de Pessoal da Polícia Militar, ele procura discriminar para, em eventual ação judicial, provar que já está pagando a sexta parte sobre todos os vencimentos. A sexta parte, propriamente dita, ela é decorrente também de uma ação judicial, onde, lá no artigo 129 da Constituição Paulista, diz que a sexta parte ela tem que ser paga sobre todos os vencimentos. Está lá no artigo 129 da Constituição Paulista. Então, eu tenho que recalcular a sexta parte sobre os adicionais quinquenais, padrão, RTP e o ALEI e o GAP. Como ele extingue essas duas, essa sexta parte não pode ser calculada. Dados esses exemplos, observem que só mediante ação judicial é que vocês, eventualmente, podem receber essas diferenças em seu olerite. Por essa razão, a Asbra entrou com ação civil pública do RTP judicial. E esse RTP judicial é só para os filiados da Asbra. Porém, você, seus amigos, parentes, com urgência se filiando à Asbra, esses valores podem ser incorporados no seu olerite. Dado esses exemplos, nos procure na rua João Teodoro, número 238, aqui no metrô Tiradentes, ao lado do Batalhão da Rota, ao lado da Cavalaria. Não perca tempo, nós não sabemos até quando é possível inserir no processo esses novos sócios. Esses exemplos é parecido com aquelas outras ações coletivas que outras entidades já fizeram. O fato é que aqui é uma ação civil pública, não é liminar. Já tem decisões do Tribunal de Justiça para que nós possamos pedir a incorporação e mais os atrasados para você que é sócio da Asbra. Ok, você viu o vídeo do Erno Oliveira Vieira, eloquente, realmente deu muitas orientações, explica direitinho
Às vezes é difícil você expor tudo o que a outra pessoa, que é aí, você que está aí desse lado, querendo saber sobre o assunto, né? Mas ele tentou detalhar de muitas formas o porquê é vantajoso, o porquê é interessante você embarcar nesta ação ou nesta instituição que realmente briga pelos seus interesses. Em Assis, nós temos Antônio Conrado Ruffin. Ele não é bacharel em Direito, mas é uma pessoa que conhece os números, uma pessoa que está na frente da Asbra, lá em Assis, e que é dedicado ao assunto. Ele leu, releu várias vezes o acórdão, e ele que criou esse jargão do RTP gordo. Vamos ver o vídeo dele. Sou Conrado da Asbra, que tomo conta da nossa subsede da Asbra de Assis, e tenho com muito orgulho falar que hoje a Asbra é a melhor associação da categoria. Por que afirmo isso, policial? Devido à PEC 300, que tomou uma proporção nacional, né, superou inclusive as diretas já, a PEC 195, que fala da equiparação da anistia, o recebimento dos precatórios da década de 80 do IRETP, e agora a Asbra deu um salto ainda maior, que é com relação ao RETP. Você, policial, que ganha somente 100% do RETP, sócio Asbra, a boa notícia é que a Asbra ganhou a ação pública do RETP, aonde vai estender o seu RETP a todas as vantagens que você já recebe. Um exemplo, a insalubridade, NU, etc. Você tem direito também ao IRTP sobre essas vantagens. Então, vamos correr para a Asbra, comemorar junto com a gente e conseguir incorporar nos seus vencimentos essa grande vitória da Asbra, né? Então, se una a nós e vamos aumentar essa força, porque a Asbra não para por aí. Você que conhece o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa força, junte-se a nós. Juntos somos mais fortes. Cada um que vem aumenta essa força. Então, RETP para todos, digno, o RTP judicial ou, como queiram, o IRTP gordo, né? Então, a Asbra espera para incorporar esse RETP aos seus vencimentos. Então, funcionário Asbra, venha para a sua entidade, que essa é uma conquista sua. A vitória foi da Asbra, o ganho é dos nossos associados. Um grande abraço a todos e é um prazer enorme ter falado com vocês. Ok, o Conrado já falou, Antônio Conrado da Asbra. Agora você falou assim, Jefferson, mas você está falando isso é só para soldado, é só para cabo, sargento, investigador, gente caça-pé que está preocupada que não tem um bom salário. Não. Eu fui atrás de um coronel da corporação, pedi para ele analisar se ele estava enxergando da mesma forma que eu, e ele deu sua opinião, ele gravou sua opinião, que é o coronel Ricardo Jacó. Olha o que ele tem a dizer para você. Meu amigo policial civil, meu amigo policial militar, você quer ganhar 25% no seu salário? Você quer aumentar a renda da sua família em 25%? Venha para a Asbra, associe-se a nós e você terá no seu salário para o resto da sua vida essa vantagem. Ok, você viu que o coronel Ricardo ele foi rapidinho, sucinto e foi afirmativo. Felícia Asbra, receba esse benefício. É uma grande diferença que vai acontecer no seu lerite. Mas daí você me fala o seguinte, Jefferson, quem tem um não tem nenhum. Você não tem nenhum, só o coronel Ricardo está falando sobre isso. Lá em Santos, no Praia Grande, tem o coronel Paulo Roberto Fará. Ele também é associado à Asbra, analisou, pegou todos os acordos, ele é bacharel em Direito, comandou diversos batalhões e ele também dá o seu depoimento. Olá, amigos. Eu sou o Tenente Coronel Paulo Roberto Fará, da Reserva da PM. Eu estou aqui para convidá-los a se beneficiar, como eu estou me beneficiando por ter me associado à Asbra recentemente,
de ações judiciais da ASBRA, especialmente a ação de RETP, que é uma ação já ganha, é uma ação já vencedora, um trunfo muito grande da associação em relação à justiça, que a justiça reconheceu que a ASBRA é uma associação vigorosa e que a ação dela era legítima e legal. Portanto, decisão já definitiva em segunda instância, deu à ASBRA a condição de beneficiar policiais militares. E ainda há a possibilidade de se associar, mesmo com a ação vencida, e as pessoas podem se associar mesmo com a ação já vencida, porque não foi transitada em julgado. Portanto, eu convido vocês a se beneficiar tanto de correção de salário, quanto de atrasados que devem vir em função disso. Não se pode estabelecer prazos, mas não são prazos longos, não. Não se transformarão em precatórios. Mas nós precisamos nos associar com quem nos beneficia, com quem está pronto a trabalhar pela família policial militar. Nós estamos muito defasados em questão de salários. Os consequentes governos não estão tratando dos nossos vencimentos como uma questão importante. Então temos que lutar na justiça. E a ASBRA é o representante da gente nessas questões, em parte delas. Portanto, eu convido vocês, companheiros da Polícia Militar, vamos juntos atrás dos nossos direitos. E quem está conosco, vamos prestigiar. Portanto, associe-se à ASBRA para requerer o benefício que já está ganho. Não é a ação judicial que vai ser proposta, já foi ganha em segunda instância. Portanto, venham conosco. Eu tenho certeza que você vai sair satisfeito daqui e vai continuar associado, porque a ASBRA só tem promovido benefícios aos policiais militares. Obrigado. Ô, Jefferson, mas isso não é suficiente ainda. 2 coronéis e tudo mais e tal, eu entendo, mas eu quero uma linguagem da tropa, né? E eu venho com você, com o sargento Jairo Pedro Lima, ele que é secretário nacional da ASBRA. Ele não é bacharel em Direito, no entanto, ele é um rábula, ele sempre se envolveu com as leis da Polícia Militar, sempre se envolveu com o direito, não teve oportunidade, pode ser como você, praça, que não fez uma faculdade, mas domina o assunto. Ele é conhecido até como professor, o rábula. Ele explica também o RTP judicial. Vamos ver o vídeo do Jairo Pedro Lima. Olá, meus amigos, sou o Sargento Jairo, secretário nacional da Associação dos Policiais Civis e Militares e Funcionários Públicos dos Estados Federativos do Brasil. Trago boas notícias para você, policial ativo, para você, policial inativo, para você, policial civil, tanto ativo como inativo, para você, pensionista. O Tribunal de Justiça nos concedeu uma ação denominada de Ação Pública Civil, que nos deu o RTP em alto, o RTP maior, A maior. Esse RTP visa corrigir distorções no seu salário. Você terá o seu RTP recalculado em todas as suas vantagens e benefícios. Então, o seu RTP não é como está agora, é um pouco maior. Tendo em vista isto, estou chamando vocês para que compareçam aqui a associação, a ASBRA, para que você possa estar se habilitando nesta ação, pois esta ação foi ganha para todos os associados, porém teremos que habilitá-los na ação, porque do contrário os senhores não receberão. O tempo é muito curto, nós temos um prazo muito pequeno, gostaria que o senhor viesse o quanto antes possível para se habilitar na ação. Também convide o seu companheiro, que não é sócio nosso, poderemos também estar habilitando ele nessa ação. Ele irá se associar e preencherá um documento, se habilitando também nesta ação para que receba um salário melhor, um salário mais condigno com o policial militar. Estou aqui à disposição dos senhores, me procure os nossos funcionários, procure os nossos advogados, que eles estarão ajudando-os a que possam estar participando desta ação. Esta ação ela tem um tempo rápido, não pode estar demorando para que faça a execução dela. Portanto, venha rápido. Chamo você, ligue para a gente. O nosso telefone é 3313-4700. Meu nome é Jairo, um abraço a todos
e até mais. Ok, eu espero que com esses depoimentos, principalmente do Jairo Pedro Lima, o professor aí, que fala com entusiasmo sobre o RTP judicial, ainda, porventura, possa existir alguma dúvida. E eu me coloco à disposição, aqui na instituição a que pertenço, na Asbra, para tirar qualquer dúvida que você possa vir a ter ainda. E chamar você para se filiar à instituição, que é uma instituição séria, determinada, que só busca vantagens e benefícios para policiais civis e militares, não tem outra coisa lá a não ser isso, né? Momentos de estudo e reflexão para buscar, para implementar o olerite do policial militar, do policial civil, da pensionista, para sempre estar de pé e à ordem contra atitudes que o Estado venha fazer contra o funcionário público, que são vocês, e espero que todos possam receber esse benefício, que é o RTP judicial. É um benefício significativo, atinge toda a tropa, policial militar, policial civil e suas pensionistas. Se for possível também, compartilhe esse vídeo, indique para os seus amigos. Se ainda não entrou, ainda há tempo, está se escutando o tempo para você se filiar e receber o benefício RTP judicial. Me coloco também à disposição, agradeço a oportunidade de estar falando aqui com você e até um próximo encontro.